O assunto mais comentado nos últimos dias é: por que se racha na direita? Logo agora que as eleições se aproximam, eu vou mostrar para vocês que não existe um racha na direita. As pessoas que estão tentando criar esse racha não são de direita. E é isso que o Brasil agora saberá. Finalmente, a direita saberá quem está por trás de tantos ataques e quem quer dividir a direita. Vamos agora colocar todas as cartas na mesa. Existe um grupo financiado por um sujeito ambicioso, aficionado por política e sedento por poder, que passa o dia atacando toda e qualquer pessoa que tenha alguma voz na direita, alguma relevância, alguma liderança, alguma possibilidade de futuro na política e ou alguma proximidade com Jair Bolsonaro. Eles se portam como se fossem os únicos e verdadeiros bolsonaristas, os únicos fiéis ao Jair, mas na verdade querem isolá-lo e acabar com o seu legado. Quando conseguirem isso, dirão aos seus seguidores o seguinte: desmascaramos todos. Nós somos os únicos e verdadeiros bolsonaristas. Agora apoiem o nosso candidato. Esses caçadores de traidores não são bolsonaristas. Muitos sequer são de direita. Eles querem que o bolsonarismo acabe, para no dia seguinte direcionar seus seguidores, já hipnotizados, essa é a palavra certa, ao candidato escolhido por eles. Eles se fingem de bolsonaristas fiéis para cooptar o maior número possível de seguidores e depois de enfraquecerem o bolsonarismo, que eles querem que acabe, direcioná-los ao grupo deles, ao candidato que eles apresentarão. Por trás desses caras está um ex-preso na Lava Jato, que hoje mora fora do Brasil, sempre foi anti-Bolsonaro e agora está comprando tudo e todos para sequestrar a direita e executar, na sequência, seu verdadeiro intento: assumir o controle político daquilo que um dia foi chamado de bolsonarismo. É ele quem está hoje ditando as regras. Há quem suporte os ataques diários, há quem esmoreça, reagindo ou perdendo a paciência. Mas todos os que estão sendo atacados por eles estão sendo perseguidos estrategicamente para isolar o Jair. Até a esposa do Jair é traidora. Para eles, ela nem merece ser chamada de bolsonarista. Esses falsos bolsonaristas, que estão enganando muita gente, inclusive, precisam que o Lula seja reeleito, para que em 2030 lancem o candidato deles como um salvador, substituto do bolsonarismo. Eles não querem que o Flávio vença. Fingem estar apoiando, estão atrapalhando o Flávio propositalmente, enfraquecendo, isolando, e com isso conseguem até vender a narrativa depois que lutaram pelo Flávio, mas que os traidores que eles desmascararam foram os verdadeiros culpados pela derrota nas urnas. Então colocaram em prática a estratégia que montaram. É exatamente isso. E quem é esse sujeito que está por trás disso tudo? Esse cara se chama Arthur Machado, um ex-preso na Lava Jato junto com Sérgio Cabral, em esquemas bilionários de corrupção, tanto no setor financeiro como na previdência. De defensor da educação a preso na Lava Jato, conheça Arthur Machado. Empresário carioca, é apontado como o líder do esquema criminoso que fraudou fundos de pensão. Aí você vai se perguntar: eu já ouvi falar desse cara e sei que ele não deve mais nada hoje. Preso em 2018, em menos de um mês, Gilmar Mendes solta acusado de fraude no Postales. Você já ouviu falar o que foi a fraude no Postales? É um fundo de pensão dos Correios. O meu sogro é aposentado dos Correios e sabe o que acontece? Todo mês o meu sogro tem que colocar dinheiro aos 74 anos nesse fundo de pensão que era a aposentadoria dele, que Arthur Machado, junto com os seus, segundo as investigações, saquearam. É tipo as fraudes que nós estamos vendo agora no INSS. Essas fraudes em fundos de pensão sempre existiram. Mas Gilmar Mendes soltou o Arthur Machado. O juiz Bretas prendeu de novo o Arthur Machado com novas provas. E aí, Gilmar Mendes mandou soltar de novo o empresário suspeito de fraudes em fundo de pensão. Mas, Jeffrey, pode ser que dessa vez o Gilmar Mendes tenha feito justiça. Não houve nenhuma ajuda amiga? Esse mesmo Arthur Machado, anos depois, foi palestrante no Gilmar Palusa. No Gilmar Palusa, mesa de debates reúne presidente da CVM e empresário que ele condenou. Arthur Machado foi condenado na CVM. Pera, Jeffrey, pode ser coincidência que ele foi solto 2 vezes pelo Gilmar Mendes e foi palestrante
no Gilmar Palusa, em Lisboa. E hoje todo mundo sabe o que é, e sabe, inclusive, que um dos financiadores do Gilmar Palusa era Daniel Vorcaro, do Banco Master. Não, gente, não é coincidência. Você já ouviu falar de um site Conjur? Todo mundo sabe no mundo do direito que quem manda no Conjur é Gilmar Mendes. Podemos até concluir que, na prática, o Conjur é dele. Olhem só quem já deu aula no Conjur depois de ser solto 2 vezes pelo Gilmar e ter sido palestrante no Gilmar Palusa. Ele mesmo, Arthur Machado. Eu vejo hoje o Brasil um país refém das circunstâncias. Não, Jeffrey. Tem um cara aí que fala que o Arthur Machado foi injustiçado. Mas calma, que esse vídeo vai ser muito longo. É um verdadeiro dossiê que muitos estavam aguardando, que eu disse que faria, mas eu estava esperando o melhor momento para divulgá-lo. E hoje você vai entender o porquê desse dossiê e por que eu esperei este momento para divulgar. Senta que lá vem mais história. Em 2019, Arthur Machado faz uma postagem em defesa do STF, rebatendo uma postagem da mãe da Zambelli. A mãe da Zambelli criticando as perseguições que a direita estava sofrendo. Vem ele, Arthur Machado, solto 2 vezes pelo Gilmar, e critica quem está criticando o STF. Ela sabe que é inconstitucional, é para pedir e colocar o povo contra o STF, dizendo que o STF é a favor de bandido. Pera lá, esse papo de colocar o povo contra o STF, eu já ouvi da boca de vários ministros do STF para prender inocentes por ataque ao STF. Mas, Jeffrey, esse Arthur Machado não é bolsonarista? Claro que ele é. Olha aqui em 2017. Arthur Machado. Tá louco? Bolsonaro é um populista de direita e PSDB. Jamais o apoiaria, até porque ele não chega. O que o Alckmin quis dizer, defendendo o Alckmin, é que será um reformista de verdade, com olhar para as pessoas. Defensor do Alckmin. Mais ataque ao Jair, em 2018. É praga do nosso tempo que os loucos guiem os cegos. Bolsonaro é um louco que acredita ser Jair Bolsonaro. Para não votar em Bolsonaro, não é necessário provar ilicitudes, basta ouvi-lo. Olha só isso daqui, marcando Manuela Dávila. Estou espantado com o silêncio de vocês em relação à maior barbaridade que o Bolsonaro falou na TV. A militância da escola pública. Olha com quem esse cara andava. E o tempo passou, e o tempo passou. Presidente Bolsonaro foi eleito. E hoje, presidente Bolsonaro preso. Esse cara que já defendeu o STF, foi solto 2 vezes pelo Gilmar, era um anti-Jair ferrenho, de repente se autodeclara bolsonarista. Para quê? Para sequestrar o capital político de Jair Messias Bolsonaro. E como fazer isso da melhor forma? Cooptando pessoas para seu grupo. Surge então na história esse ser abjeto, que até então pouco se conhecia. E ele passa então a trabalhar para Arthur Machado. Ele que acusa os outros de estar na coleira de alguém, está na coleira desse ex-preso da Lava Jato, amigo pessoal do Gilmar Mendes. Isso aqui foi dezembro de 2021. Foi a primeira vez que Kim Paim apareceu com Arthur Machado. Esse daqui se chama Kim Paim, e nós vamos ter que falar dele também. E agora eu quero chamar uma pessoa que muitos de vocês podem não conhecer, mas posso chamar ele de professor. Professor Arthur, meu amigo lá do Twitter. Na verdade, amigo de outros carnavais também. Antes disso, Arthur Machado, meu amigo de longas datas. Será que do tempo que ele foi preso na Lava Jato e solto pelo Gilmar? Ou do tempo que ele xingava Jair Bolsonaro publicamente em defesa de Alckmin? Depois desse dia, meus amigos, nesse mesmo mês e ano, esse Kim Paim passou a atacar a Lava Jato. Logo depois que ele aparece com Arthur Machado publicamente, ele grava o primeiro dossiê contra a Lava Jato. Aposto que você que já ouviu falar desse sujeito irrelevante já deve ter se perguntado por que todo dia ele ataca o Deltan, ele ataca o Sérgio Moro, porque ele é funcionário de um ex-preso da Lava Jato. Bingo, tá aí o motivo. Funcionário faz o que o chefe manda. Tá, Jeffrey, mas qual a história de vida desse Kim Paim? Veio da onde? Qual é o passado desse sujeito? Onde ele mora? Esse cara sequer mora no Brasil.
Esse cara mora na Austrália, nunca esteve na infantaria e hoje é funcionário desse tal de Arthur Machado. Mas tem um detalhe muito importante na vida desse Kim Paim que você não sabia. Você já tinha ouvido falar de um grupo chamado Telema Brasil? Olha aqui, Kim Paim era membro desse grupo no Facebook. 13 de novembro de 2016. Esse 13 aqui diz muito, né? Para um cara que está fazendo de tudo pela reeleição do Lula. Ele já chegou a comentar sobre isso, disse que não participava desse grupo. Mentira! Tem postagens na internet dele participando ativamente do grupo e indicando conteúdos no grupo. Ah, Jeffrey, o que que tem? O que que tem é que esse grupo é um grupo satanista. Era um grupo privado que só entravam convidados, onde discutiam ocultismo. Eu vou explicar melhor isso daqui para você. Existia um doutrinador satanista chamado Aleister Crowley, criador do famoso lema demoníaco. Você pode fazer tudo o que você quiser. Crowley era um cara que se autodenominava a Besta 666. Esse homem era um crítico ferrenho e perseguidor dos cristãos. Nossa, será por isso que Kim Paim está perseguindo cristãos evangélicos? Esse cara era um satanista, ocultista, que criou esse tal de Telema. Kim Paim era seguidor desse cara. Era um adepto da sua doutrina e teoria. Faça uma autoanálise agora, você que segue esse sujeito. Você está levando para dentro da sua casa, você de direita, cristão, um satanista. Perceba que eu nunca vi esse sujeito, de fato, falar do cristianismo e do evangelho. Pelo contrário, perceba, todos que ele ataca são cristãos. Jeffrey, mas isso faz muito tempo. Eu já vi ele dizendo que ele era jovem, curioso. Já ouviu aquele ditado? Garrafão que já levou querosene nunca mais perde o cheiro. Me diga você, então, se ele é tão de direita assim, por que que ele é tão amado pelo PCO, um partido declaradamente comunista? Ele nega, Jeffrey, ser comunista. O PCO só gosta dele. Eu nunca vi nenhuma postagem do PCO falando bem de mim ou de qualquer pessoa que ele passa o dia atacando. Você já viu o PCO elogiando alguém da direita? Tá, Jeffrey, você está dizendo então que esse cara é um infiltrado? Sim, esse cara, ele é um infiltrado. Faça um retrospecto. Do nada, um ex-criminoso se aproxima dele. Ele passa a validar esse cara. E hoje, para os seus seguidores, ele é visto como o único bolsonarista fiel a Jair Bolsonaro. Entenda uma coisa, eles querem isolar Jair Messias Bolsonaro. Toda e qualquer pessoa que tem alguma voz na direita, alguma proximidade com o Jair, eles chamam de traidor. Eles querem isolar o Jair. Eles querem que o Lula seja reeleito para depois direcionar todas essas pessoas que eles manipularam para o candidato deles. E quem está por trás disso? Arthur Machado, um cara vinculado a Gilmar Mendes e a Geraldo Alckmin. Sabe quem também foi vinculado a vida toda a Geraldo Alckmin? Alexandre de Moraes. Mas então é por isso que o Kim Paim não fala de Alexandre de Moraes, Jeffrey? Kim Paim chegou a ficar 3 anos e 4 meses, depois que virou funcionário de Arthur Machado, sem citar Alexandre de Moraes. Esses caras se fingem de bolsonaristas, querem isolar o Jair Bolsonaro, para depois dizerem, só sobrou a gente. Flávio Bolsonaro perdeu a eleição por culpa dos traidores que nós desmascaramos. Jeffrey, por que você esperou tanto para fazer esse dossiê? Fazia tempo que você tinha prometido. Eu esperei até o dia que quase 100% da direita e dos apoiadores do Jair Bolsonaro fossem indicados como traidores por esses caras. Pensem em qualquer nome da direita. Já foi chamado de traidor e foi desmascarado. Vamos pensar em alguns? Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro, Sebastião Coelho, Bárbara Te Atualizei, Marcília, Marco Antônio Costa, eu. Pense em qualquer nome. Já foi traidor para eles. E outra coisa que você precisa perceber. De repente, as pessoas que começam a compartilhar aqui em Paim são pessoas que ele também começa a compartilhar. São pessoas cooptadas por Arthur Machado. Seja no dinheiro, seja na inocência. Tem muita gente
sendo enganada por esses caras. Comece a fazer matemática. Por que, de repente, todo mundo é traidor, menos ele? Porque a estratégia é essa. Depois que o bolsonarismo acabar, é isso que eles querem. Eles querem que o bolsonarismo acabe. Eles vão direcionar as pessoas que eles hipnotizaram para o candidato do sistema deles. É por isso que eles estão trabalhando para o Flávio perder a eleição. Por que estão criando o tal do racha? Porque eles querem que o Flávio Bolsonaro perca a eleição. Primeiro que Arthur Machado é grupo STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Segundo que o Lula precisa ser reeleito para que em 2030 eles direcionem o público deles para o candidato desse sistema. E culparão os traidores pela derrota do Flávio Bolsonaro. Jeffrey, isso é muito grave, mas isso é pura verdade. Tem um cara que vocês confiam muito da direita, que está preso injustamente, que me contou tudo isso. É daí que eu monto esse dossiê, com as informações que eu recebi desse cara, que vocês confiam muito. Respira aí e vamos seguir, que tem mais. Esse vídeo aqui foi agora. Arthur Machado, tá um pouquinho mais rodadinho. Esse vídeo aqui, ele vai culpar Nicolas Ferreira pelo vídeo da Michelle. Do Flávio. Então, tudo isso que já vem sendo desenhado tem confirmação fática da realidade. E eu acho que esse vídeo da Michelle, o jeito que foi feito, no momento que foi feito, bate exatamente com essa ideia e com o apelo, porque veja. Vejam a manipulação. A quem interessa colocar Michelle Bolsonaro contra os bolsonaristas. A quem interessa isolar Nicolas Ferreira. Pera. Michelle é perfeita? Não, Michelle não é perfeita. Nicolas é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Mas espera lá. Arthur Machado apontar o dedo para alguém, dizendo ser ele o bolsonarista, eles querem isolar o Jair. Isso, para mim, como o que botou no vídeo de hoje, foi um vídeo pensado, estruturado, e bate muito com essa questão de que existe dentro desse núcleo nosso, construindo para tentar atacá-lo reputacionalmente, tirar o voto dele evangélico e botar ou vir com uma terceira via ou realmente com uma base de voto muito pequena para que ele fique muito refém de uma negociação no segundo turno. Isso que me pareceu nesse momento. E olhem só quem está nessa live manipuladora, ele, seu funcionário Kim Paim. Perceba a manipulação. Ele vem e diz que estão querendo colocar os evangélicos contra o Flávio. Vocês perceberam isso? Que eles começaram agora com esse papo de colocar os evangélicos contra o Flávio. É mentira. Os evangélicos, os cristãos como um todo, são os maiores apoiadores do Jair Messias Bolsonaro desde sempre. Os cristãos foram os primeiros a aceitar o Flávio Bolsonaro. E esse cara tá querendo falar dos evangélicos. Primeiro, mostrei para vocês o vínculo de Kim Paim com o ocultismo. E agora vejam isso daqui, evangélicos. Essa pulseira aqui, ó, é de Exu, no pulso do Arthur Machado. É o mesmo orixá que um fotógrafo americano registrou e mencionou existir no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Cristãos, vejam quem vocês estão levando para dentro da sua casa. Vejam quem está chamando todos os aliados do presidente Bolsonaro de traidores. Aí agora eu quero compartilhar com vocês uma estratégia que eu tive para desmascarar de vez o Kim Paim. Eu sabia que muitos diriam, depois desse meu vídeo, mas Jeffrey, o Kim fala todo dia bem do Flávio. Eu precisava provar para vocês e ele não quer união, porque como eu disse desde o início do vídeo, eles dependem e se alimentam da divisão. Quanto mais divisão, mais eles isolam o Flávio e o Jair a perder a eleição. O que eles querem é que o Flávio perca, para depois pegar o capital político do Flávio e do Jair. Eles são os únicos e verdadeiros bolsonaristas e dirigir para o grupo deles. Aí, o que eu fiz? Já fazia tempo que eu precisava ficar de frente com o Kim Paim. Várias e várias vezes eu chamei ele para debate, várias e várias vezes, e eu estava esperando o dia que eu ia conseguir ficar de frente com ele. E você vai entender a minha estratégia aqui. Esse dia chegou. Eu estou à noite em casa e Kim Paim aparece em uma live com Alan dos Santos. Eu penso, a minha oportunidade de ouro.
Eu mando mensagem no chat. Quero entrar, estou aqui, estou aqui. Eles me colocam na live. Olhem só a minha ideia. O que todos queriam que eu fizesse? E até eu queria muito isso. Que eu entrasse, que eu brigasse, que eu xingasse, que eu falasse tudo que esse merece ouvir. Mas eu não podia fazer isso, porque eu precisava mostrar para vocês que eles não querem união, eles se alimentam da divisão. Qual foi a minha estratégia? Entrei no mundo dele, me identifiquei para o público dele, contei toda a minha história e biografia para que o público dele soubesse quem eu sou e que eu não sou o inimigo. Depois disso, foi difícil para mim, confesso para vocês, com um tom ameno, de guarda baixa, eu tentei um diálogo e uma possível união. Adivinhem? Ele me xingou e, obviamente, não deu qualquer espaço para união. Ele chegou, inclusive, a pedir para eu pedir desculpa para ele. Tá bom. Eu fui lá e falei, tá bom, me desculpa, para ver se ele dava alguma brecha para a gente falar de união. Eu cheguei a insistir, estamos do mesmo lado, precisamos de união para derrotar o PT. Cheguei a jogar o Lula no colo dele. Ele não me deu espaço de possível união. Eu consegui o que eu queria. Poder hoje falar para vocês. Vocês estão vendo? Eu não xinguei, eu não ofendi. Eu falei estrategicamente num tom ameno, de guarda baixa. Alguns me disseram, Jeffrey, você foi se humilhar. Calma, é a arte da guerra. Da onde eu venho no tribunal do júri, meus amigos, tem que ter sangue frio para mexer no tabuleiro. Eu precisava desse cara a cara com ele, porque agora ninguém vai poder dizer que eles querem união, mas que a gente não quer união com eles. Eles não querem união da direita. Eles precisam da discórdia e divisão para isolar o Flávio, isolar o Jair, para roubar, sequestrar o capital político do Jair Messias Bolsonaro. Ele caiu direitinho na minha casca de banana. Foi difícil engolir a seco, olhar para esse cara que eu já sei há muito tempo quem é, que eu já tenho esse dossiê aqui na manga há muito tempo, mas eu precisava dessa estratégia. Mas calma, que a casca de banana continuou. Hoje eu ia soltar esse vídeo aqui para vocês. Sabe o que eu fiz? Ontem à noite no meu X, eu fiz essa postagem aqui, falando da estratégia do Arthur Machado e do Kim Paim, sem citar Arthur Machado e sem citar Kim Paim. Olha só comigo, qual era a minha ideia? Eu ia jogar essa casca de banana, ele ia vestir a carapuça e ele ia reagir a essa minha postagem. Ou seja, ele ia confirmar que eu estou certo. Eu não falei que quem quer roubar o capital político do Jair são eles, e ele já saiu reagindo a essa minha postagem enlouquecidamente. Por quê? Porque, de fato, são eles. No vídeo de hoje, ele passou o recibo que, de fato, isso que eu falei é a estratégia deles. Isolar todos do Flávio e do Jair, a derrota do Flávio, e depois vender que a derrota do Flávio foi culpa dos traidores que eles tanto desmascararam. E agora, o candidato deles é o salvador da pátria para 2030, tirar o PT do poder. Escutem o que eu estou dizendo. Em 2030, esse grupo terá um candidato próprio e vão tentar convencer a direita que, infelizmente, não existe mais Jair Bolsonaro. E eles já começaram a fazer isso. Como pode o Polon ter sido preterido? Como pode o Marcos Feliciano ter sido preterido? Pois é, já é jogo desses caras. Mas Jeffrey, ele defende o Flávio todos os dias. Ah, é mesmo? Percebam que até Rogério Marinho, o coordenador da campanha do Flávio, é tratado como inimigo por eles. Toda e qualquer pessoa que se aproxime do Flávio, que defenda o Jair, é atacado por eles. Então não existe um racha na direita. Esses caras estão simplesmente tentando isolar o Flávio Bolsonaro. Mas calma, que tem mais. Tem gente que ainda vai duvidar do que eu estou falando. Por isso que eu tenho que te mostrar. Olhem a alegria desse sujeito quando o Dantas diz que a Michelle não será mais, possivelmente, candidata ao Senado. Lembrem que é o Senado que pode pedir o impeachment e empichar o ministro do STF. Arthur Machado, chefe do Kim Paim, tem ligação direta com ministros do STF, e a direita
quero impeachment. Com um senador do nosso lado a menos, menor chance de impeachment do Gilmar e do Alexandre de Moraes ligados a Arthur Machado. Quem pode comemorar um senador a menos do nosso lado? Kim Paim comemorou. Isso aqui talvez seja um dos comentários mais importantes do dia de ontem. Um dos comentários mais importantes do dia de ontem. Isso daqui é o que ele travou como mais importante. Segundo Dantas, Bolsonaro mandou Michele desistir do Senado e diz que sabe dos traidores. Essa segunda parte não ficou muito circulando na internet, nas redes sociais. Eu não vou falar nada porque eu já divido a direita, né? Mas eu gostei, quando eu fui atrás da história para entender o que é essa história do sabe dos traidores, gostei muito do que eu vi. Deixa o Jair ser solto. Essa turma que tá aprontando vai descobrir o que é isso daí. Você viu que ele tem que se colocar como defensor do Jair, né? Deixa Jair ser solto. Jair Bolsonaro só vai ser solto se o Flávio ganhar, porque Jair Bolsonaro está condenado com trânsito em julgado a 27 anos de prisão. A única chance do Jair ser solto é se o Flávio ganhar e indutar o Jair, ou passar anistia no Congresso. Mas eles, dividindo a direita como estão, não tem chance do Flávio ganhar. Mas ele tem que falar, ó, lembre que eu sou bolsonarista, ó, eu sou bolsonarista. Ó a alegria desse sujeito com essa notícia. Aqui eu vi o Cláudio Dantas. Deixa eu trazer para vocês uma informação exclusiva, tá? O Bolsonaro, ele mandou a Michele Bolsonaro desistir da candidatura ao Senado, tá? Isso é um bastidor exclusivo, tiveram uma discussão. Essa discussão foi ouvida, inclusive pelos seguranças lá, pelos policiais. Foi ouvida por muita gente ali na sala. Ele chegou a falar a frase: você quer que eu fique mais 27 anos preso? Eu também soube que Bolsonaro chegou a falar algo na linha. Poxa, você fala tanto da nossa filha e tudo mais. Você quer que ela cresça com o pai dela preso? Esse tipo de comentário também ocorreu. Você quer que ela cresça com o pai dela preso? Mas deixa eu terminar aqui o Cláudio Dantas. E eu já disse aqui, se fosse qualquer outra situação, qualquer outra pessoa teria sido expulsa do partido. Então agora, tá aí. A ordem é, a orientação, a ordem é para que Michele não concorra mais ao Senado pelo Distrito Federal nesta eleição. Inclusive na mensagem dela, ela deixou muito claro que vai cuidar do marido. Pois é, né? É exatamente isso que esse grupo do Arthur Machado queria que acontecesse. Aí vamos voltar para a minha estratégia. Eu fiz essa postagem ontem, já prevendo que a carapuça ia servir e ele faria um react. E se isso acontecesse, seria um atestado que ele sabe que eu estou falando dele. Adivinha o que ele fez? Pegou a minha postagem e fez um react bem detalhadinho, já se defendendo para os seguidores dele. Ó, eu não sou isso daqui. Eu nem dei o nome dele do Arthur Machado. Ele já dá o nome dele e do Arthur Machado, já se justificando para os seguidores dele. Ó, gente, não sejam induzidos, não sou eu esse cara. Isso aqui da onde eu venho, lá da onde eu venho, da advocacia criminal, isso aqui é a verdadeira casca de banana para o culpado confessar o crime. Você acaba de confessar que vocês têm exatamente essa estratégia. Vai entender. Ninguém tem coragem de dizer isso. Poucos perceberam isso, mas um dia todos dirão que estou certo. Esses caras que passam um dia atacando quem tem alguma voz na direita, alguma relevância, alguma liderança e alguma proximidade com o Bolsonaro não são bolsonaristas. Eles se vendem como os únicos bolsonaristas de verdade, os únicos fiéis. Mas, na verdade, eles querem isolar o Jair e acabar com o seu legado. Pessoal, viu? Quem tá criticando Michele, Chiquinho, Partido Novo, são as pessoas que querem isolar o Jair. Destruir o legado do Jair. Se conseguirem isso, dirão seus seguidores no dia seguinte: desmascaramos todos. Nós somos os únicos e verdadeiros bolsonaristas. Agora apoia o nosso candidato. Quem é o candidato, Chiquinho? Não é o Flávio, não é? Quem é o candidato, Chiquinho? Fala aí. O teu candidato, todo mundo sabe que não é o Flávio. Todo mundo sabe que não é o Flávio, teu candidato. Você está fingindo ser o Flávio. A gente aí. É o Duguin. É o Putin. O Putin vai se naturalizar brasileiro. Ele sabe do que está falando. Ele sabe. A carapuça serviu certinho. Esses caras que se dizem caçadores de traidores não são bolsonaristas. Eles querem que o bolsonarismo acabe para no dia seguinte direcionar seus seguidores ao candidato escolhido por eles. Eu acho que o Chiquinho tá tentando explicar o que ele e as cadelinhas do Deltan estão fazendo no novo. Olha só isso daqui. Você tá vendo? Ele já tá direcionando. Não, não, não. Esse não sou eu. Esses são eles. Isso daqui significa muito na psicologia. Literalmente, ele tá se defendendo do espelho. Aquele negócio que petista faz, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é.
Chiquinho vestiu verdadeiramente a carapuça. O advogado do Felipe Martins. O advogado do Felipe Martins. O cara que foi de beca na tribuna e escancarou a farsa da trama golpista é o traidor. Eu mostrei para o Brasil o que é a farsa da trama golpista. Eu desnudei a farsa da trama golpista. E você, jogador de drone, vocês querem que o Flávio perca a eleição. Eles se fingem de bolsonaristas fiéis para cooptar o número possível de seguidores e depois de enfraquecer o bolsonarismo, que eles querem que acabe. Quem me abriu os olhos para isso é um cara que vocês respeitam muito, um preso político que vocês respeitam muito, me alertou sobre esse sujeito que está na tela aqui e me mostrou esse desenho. Direcioná-los ao grupo deles, ao candidato que apresentarão. Por trás dessa galera, há um corrupto bilionário que mora fora do Brasil. Eita, é o Soros. É o Soros. É o Soros. O Soros. Sempre foi anti-Bolsonaro, está comprando tudo e tudo. Eita, poxa. Tô esperando meu dinheiro, viu? Ele está ditando as regras. Olha, se eu descobrir que o corrupto bilionário é o Arthur. E se eu descobrir que o Arthur é bilionário, rapaz, eu vou ficar maluco, viu? Eu falei que é o Arthur Machado? Ele acabou de confirmar que é o Arthur Machado. Vocês estão entendendo quem é esse sujeito? Quem são? Ele acabou de falar. Arthur Machado. Saiu da boca dele. Porque não é possível que um cara bilionário não possa me dar 1 milhão. 1 milhão, se for o Arthur, ele for ter que me dar 1 milhão. Aí a gente vai fazer uma campanha. Campanha, senão eu não vou pedir voto pro quinto elemento. Que nem do Arthur é. O sinal de eu ter colocado. Quem falou do quinto elemento? Ele acabou de confirmar o nome do grupo deles. Quinto Excremento. Esse grupo que eu falei para vocês, que querem depois de acabar o bolsonarismo, direcionar os seus hipnotizados para o candidato deles, é esse grupo que acabou de sair da boca dele, que em momento algum eu falei na minha postagem. Quinto Elemento. Saiu da boca dele. Eu esperei esse momento para mostrar para o Brasil. Mais uma casca de banana que ele caiu. Se eu falasse, vocês iam dizer que eu estou atacando. Eu não falei na minha postagem do Quinto Elemento e até agora eu não tinha falado o nome desse grupo. Eu esperei sair da boca dele. Esses caras não estavam acostumados a enfrentar um advogado criminalista acostumado a mexer o tabuleiro. Pronto, vocês queriam saber o nome do grupo? Ele acabou de falar o nome do grupo. Quinto Elemento. Quem coordena? Arthur Machado, amigo de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin. Eita, eu vou tentar procurar o link. Vote no quinto elemento. Os duguinistas estarem juntos no Nordeste. Esses falsos bolsonaristas, não é por ali, né? A quem suporta os ataques e a quem exploita, mas todos os que estão sendo atacados por eles estão sendo perseguidos estrategicamente para isolar o Jair. É mesmo. Tipo o Agostinho Fernandes, né? Pobre coitado. Esses falsos bolsonaristas que estão enganando muita gente. Até o Rogério Marinho, coordenador da campanha do Flávio, é atacado por esses caras todos os dias. Por quê? Por que atacar o coordenador da campanha? Porque eu quero que o Flávio ganhe a eleição? Põe a cabeça para funcionar, minha gente. Precisam que Lula seja reeleito. Esse é o plano deles, né? Do Chiquinho, o Partido Novo. Eu sou Flávio Bolsonaro nessa eleição. Eu, diferente de vocês, tô tentando conquistar o voto dos 30% que não querem ir para a urna. Vocês não. Vocês diariamente isolam o Flávio. Não tentam conquistar voto pro Flávio. Pensem o seguinte, vocês já viram algum programa desse sujeito tentando conquistar um eleitor pro Flávio Bolsonaro? Você nunca viu e você nunca verá, porque eles querem que o Flávio perca a eleição. Do Nicolas, da Michelle, para que em 2030 lancem um candidato deles como Salvador, substituto do Bolsonaro. Vê como ele conseguiu pegar todo o plano deles, e ele tá acusando tios e tias do Zap que os criticam. Não estou acusando tios e tias do Zap, não. Graças a Deus, existem os tios e as tias do Zap. Eu estou alertando os tios e as tias do Zap que vocês estão os manipulando. Graças a Deus, existem os tios e as tias do Zap que lutam por conquistar votos todos os dias pelo Flávio, diferente de você. Os tios e as tias do Zap são o quarto poder do nosso país. Eles sim são os verdadeiros defensores da direita, que vocês tentam manipular. São eles, os tios e as tias do Zap, que eu não falei no meu vídeo, que saiu da sua boca, que serão os primeiros que vocês tentarão direcionar para o candidato do Quinto Elemento. De novo, mais uma casca de banana saiu da sua boca. Ele falou tudo que eu queria que ele falasse. Ele confessou toda a estratégia deles aqui. Meus amigos, o dia que eu prometi, eu mostraria um dossiê
de Kim Paim, quem está por trás dele, o nome do grupo deles e a finalidade deles, chegou. Agora é o seguinte, as informações você tem. Eles não são cristãos, até se fingem de. O líder desse grupo é vinculado ao Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e nitidamente eles querem isolar o Flávio Bolsonaro. Pegue essas informações e as use como quiser. Quem me acompanha vê. Eu só mostro a verdade. Foi difícil ter estômago para olhar para esse sujeito sem falar tudo que estava engasgado aqui. Mas era por um bem maior, era para que eu pegasse ele nas próprias mentiras e ele confessasse a estratégia demoníaca que esse satanista e seu grupo têm. Eu sou o Jeffrey Chiquinho, eu sou advogado, eu sou um brasileiro e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E se Deus quiser, com muita união, muita luta, a direita vai vencer. Flávio Bolsonaro será presidente do Brasil e vamos fazer o impeachment desses ministros ditadores do STF. Eu sonho com isso.